E aí, meninos, salve, salve! Segunda aula de exercício sobre o plano inclinado, tá? Então vamos lá, pega aí a sua apostila número 2, página 158. Eu resolvi muitos problemas aqui, vai tirar muitas suas dúvidas, tá? Bora lá, vamos estudar. Antes da gente começar a resolver os problemas, vamos fazer aqui um resuminho rapidinho? Primeiro, olha o plano inclinado aí, que bonito. Já coloquei aqui as forças peso, normal, e a força de atrito. Bom, coloquei o atrito para cima, o corpo aqui nessa situação, uma tendência de escorregamento para baixo, então o atrito se opondo a essa tendência, marquei aqui o atrito para cima. Muito bem, então, primeira coisa, né, calcular o PX e o PY. Se o ângulo θ é dado com horizontal, lembra que o θ é o mesmo ângulo entre o peso e o PY. Então, o PX ficou aqui sem o ângulo, lembra da brincadeira? Então, o PX é P seno e o PY com o ângulo aqui P cosseno. Então, é a primeira coisa que você deve lembrar. Bom, no eixo Y, lembra que a normal é igual a PY. Cuidado para não falar que a normal é igual ao peso no plano inclinado. Então, a normal sendo igual a PY é P cosseno, portanto, a normal é mg cosseno θ. Muito bem, na direção aqui do PX e do atrito, o atrito é μ vezes a normal. Mas a normal é igual a PY, então PY é mg cosseno θ. Então, essa é a expressão do atrito no plano inclinado. E por último, o PX, como P vezes seno, o PX é mg vezes o seno de θ. Então, essas são as equações, as fórmulas que você deverá usar nos exercícios a seguir. Vamos lá, vamos resolver. Começando então pelo exercício 1, da página 158. A figura mostra um plano inclinado sobre o qual um corpo de massa 20 kg desliza para baixo com velocidade constante. Se o ângulo de inclinação é α, tal que o seno de α 0,6 e cosseno 0,8, então podemos afirmar que o coeficiente de atrito cinético vale qual valor? Bom, então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, quando o exercício fala que a velocidade é constante, imediatamente você grifa essa informação. Se a velocidade já estabilizou, se ela já é constante, as forças se anularam. Então, a força resultante é igual a zero. Não tem mais aceleração, quer dizer que a força resultante é zero. Aqui nós teríamos quais forças? O peso, a normal. E se o corpo está deslizando aqui para baixo, vai aparecer um atrito cinético para cima. Eu já coloquei aqui as componentes para a gente ganhar tempo. O PX para baixo e o atrito para cima. Como a resultante é zero, a força de atrito tem mesmo o módulo do PX. Portanto, o atrito μ vezes a normal é igual a PX, que é P vezes seno. A normal é igual a PY. E o Px, P vezes seno. O que é o Py? O Py é P vezes cosseno. Então, a normal é igual a Py, P cosseno. E aí vai dar um resultado interessante. Você já deve ter visto isso em outros problemas. Corta o peso. Portanto, o coeficiente de atrito é seno sobre o cosseno, que é a tangente do ângulo. Como o corpo está em movimento, é o coeficiente de atrito cinético, né, ou dinâmico. O seno vale 0,6, o cosseno é 0,8. Simplificamos, 6 sobre 8, 3 sobre 4, 0,75. E a resposta desse exercício, letra C. Tranquilo? Um exercício bem famoso. Vamos para o próximo. Exercício 2, da página 158. Um bloco desliza sobre um plano inclinado com atrito. No ponto A velocidade 2 metros por segundo. E no ponto B, distando 1 metro do ponto A, ao longo do plano, 3 metros por segundo. Obtenha o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano. Bom, então nós reparamos agora que houve aqui um movimento acelerado, a velocidade cresceu, então tem uma força resultante para baixo. Bom, coloquei aquele desenho famoso, né, aquele desenho bonitão aqui, já com as forças peso, normal e atrito. São as três forças no bloco. Ao decompor o peso, está lá, Px e Py. Como temos uma aceleração para baixo, quer dizer que o Px é maior do que a força de atrito, gerando sobre o bloco uma força resultante. Então, vamos montar a equação, só que nós não temos a aceleração. A hora que coloca Px menos atrito, nós precisamos calcular o coeficiente de atrito, eu preciso da aceleração. Então, nesse momento, nós vamos usar a equação de Torricelli com os dados do exercício da velocidade inicial, velocidade final e o ΔS de 1 metro para descobrir primeiro a aceleração.
Então, ao substituir os valores, a velocidade no ponto B, a final, é 3, a inicial é 2 e o ΔS 1 metro. Fazendo essa continha, descobrimos então o valor da aceleração, 2,5. É muito comum misturarmos problemas envolvendo cinemática com a dinâmica das leis de Newton. Tranquilo? Bom, já que eu encontrei a aceleração, então vamos lá. Força resultante é o Px menos o atrito. Mas a força resultante é massa vezes a aceleração. O que é o Px? É o peso vezes o seno do ângulo. mg vezes o seno de 60 graus. E a força de atrito, μ vezes a normal. Lembra que a normal é mg cosseno. A normal é igual ao πy, né? P cosseno. Muito bem, aqui dá para cortar a massa. Ó. Corta a massa dos três termos. O que sobrou aqui? Ficou que A é igual a G vezes seno de 30 menos μg cosseno de 60. Agora é só preencher os valores. A aceleração 2,5, gravidade 10. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Gravidade 10, cosseno de 60,5. O resto é matemática, galera. Eu dei uma ajeitada aqui, passei esse termo para o lado de cá. E a hora que divide aqui por 5, ó, passa dividindo o 5, tanto a raiz de 3 quanto 2,5. O 5 corta na primeira fração, vai ficar menos 2,5 dividido por 5, que é meio, né? Então, ajeitando aqui para visualizarmos a resposta do exercício, letra E. Tranquilaço, pessoal? Exercício bonito, né? Vamos para o próximo. Exercício 3 da página 158, olha só o desenho que invocado, né? Agora tem aquele sistema de roldanas, da divisão de força. Mas vamos lá. A figura mostra um bloco A de 4 kg, apoiado num plano inclinado de 30 graus com horizontal, sendo puxado por um outro bloco E de 3 kg. O plano inclinado é rugoso e por isso existe uma força de atrito agindo do corpo A. Uma mola de constante elástica 100 N por metro mantém o bloco A em equilíbrio sobre o plano, quando se encontra esticada de 0,3 metros. Os fios que chegam à polia C são paralelos ao plano inclinado. Desprezando-se as massas das polias, o atrito nos seus eixos e a massa da mola, e adotando a gravidade 10, vamos lá, letra A. Mostre num diagrama feito na própria figura as forças que agem nos blocos A, E e na polia C. Pessoal, marcação de forças, eu acho que vocês já estão mais acostumados, né? Vai me ajudando aí. Corpo E tem o peso para baixo e a tração para cima. Agora, esse fio é o mesmo que está na polia. Só que veja que a polia aqui é uma polia móvel. Então, nós temos, puxando a polia para cima, um T para o lado de cá. E do outro lado da polia, o fio dobrado, ó, mais um T. Então, se você tem T mais T, do lado de cá, puxando a polia para baixo, 2T. Lembra daqueles problemas das roldanas? Ó, vem uma força, por exemplo, só para você lembrar, ó, 10 newtons, aí um outro fio passando pela polia móvel, o que ia acontecer? Esses 10 newtons ia dividir, metade para um lado, metade para o outro lado. Então, aqui 2T, veja, ó, T e T. E esse T é o mesmo T aqui do bloco pendurado aqui, que seria o bloco E. Tranquilo por enquanto? Então, vamos no corpo A. O que tem no corpo A? A mesma força de tração 2T puxando o corpo A para cima. Nós temos o peso, nós temos a normal. Vocês vão notar que se a mola está deformada, né, se ela está alongada, então o corpo tende a escorregar para cima. Se o corpo tem essa tendência de escorregamento para cima, então a força de atrito é para baixo, juntamente com a força elástica, que também está deformada, está alongada. Nós vamos conferir o sentido dessas forças também a hora que fizermos os cálculos na tela, na próxima tela. Tranquilo? Vamos lá. Então, essas seriam as forças no bloco E, na rodana e no corpo A. Agora, ele pede para a gente calcular o valor dessas trações, né, o valor da força de atrito. Vamos lá, vamos fazer as continhas aqui. Vamos começar pelo corpo E, que está mais fácil. O corpo E, se todos os objetos estão em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Então, a tração tem que ser igual ao peso de E. Combinado? A tração é igual ao peso de E. A massa de E, pessoal, é 3 kg, dado no exercício. Então, o peso, 30 newtons. Tranquilo? Então, peso 30, tração 30. Então, aqui nós temos 30 mais 30. Então aqui nós temos um 2T que vale 60 newtons. Massa. Agora vamos ao corpo A.
Pessoal, no corpo A, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil, ó, 2t para cima, a normal, e eu já fiz a decomposição do peso, o Px e o Py, além da força de atrito e da força elástica. Veja que o corpo A está em equilíbrio, então o somatório de forças aqui para cima tem que ser a mesma somatória de forças para baixo. Então a força de atrito para baixo, mais o Px para baixo, mais a força elástica para baixo, tem que ser igual a 2t. Ao colocar os valores, lembrando que nós não conhecemos o atrito. O Px é mg vezes seno. Como calculamos força elástica? Força elástica igual a K vezes x, que é igual a 2t. Agora é só colocar os valores que o exercício deu. A massa de A vale 4, a gravidade 10, o seno de 30, 0,5. Lá no enunciado, constante elástica da mola 100 e a deformação, cuidado, 30 centímetros passa para metro, 0,3. Tudo isso tem que ser igual a 60. Bom, fazendo a continha, está aí. A força de atrito, 10 newtons. Se você tivesse errado algum sentido da força de atrito, por exemplo, você veria que daria negativo, daria um valor estranho aqui. Quando você perceber isso, é que você marcou a força no sentido incorreto. Então veja que deu positivo, faz sentido. Você tem 60 newtons puxando a caixinha para cima. Então nós temos um Px, só o Px aqui, ó, 4 vezes 10 vezes meio, vale 20. Então se o Px é 20 e tem 60 puxando para cima, eu preciso de forças para baixo para manter o equilíbrio. A força elástica, que sozinha vale 30, então aqui para equilibrar o atrito está faltando 10. Legal? Então tá aí, estão aqui as respostas do exercício que pediu. A tração no fio AC, está aqui, ó, vale 60 newtons. A tração no fio CDE, está aqui, é esse fio aqui, que está ligando o corpo E, vale 30. E a força de atrito, 10. Um bom exercício para você treinar e lembrar um monte de coisas. Vamos para o próximo. Pessoal, agora exercício tarefa número 1 da página 158. Um exercício mais fácil. É um bloco. Da figura a seguir tem massa de 4 kg e submetida a uma força F paralela ao plano inclinado de módulo 40 newtons para manter-se em equilíbrio estático no plano inclinado 30 graus, o ângulo θ de 30 graus em relação à horizontal. Adote a gravidade 10. Pessoal, a primeira pergunta, muito simples. Ó, qual é o módulo da força resultante sobre o bloco? Veja, você grifou isso aqui, ó. Se o corpo está em equilíbrio estático, o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico, a força resultante tem que ser 0. Então, isso já responde a letra A. Força resultante, 0. Qual é o módulo da força de atrito que atua no bloco? Bom, nós sabemos que tem uma força para cima, que vale 40 newtons. Nós sabemos que tem um Px para baixo, já fiz a decomposição do peso. Bom, vamos fazer um teste primeiro. Quanto que é o Px? O Px é P vezes seno. Bom, o peso é 40, veja que a massa é 4, seno de 30 é 0,5, portanto o Px é 20. Então veja bem, ó, se você tem uma força de 40 para cima e o Px vale 20, quer dizer que está faltando quanto para baixo para equilibrar, né? Então daí que você vê que o atrito realmente é para baixo, ó. Quer dizer que o corpo, a tendência de escorregamento dele é para cima, a força é grande, maior que o Px. Então você concluiu que a força de atrito é para baixo, tá vendo? E vale quanto? Como o Px é 20, para completar os 40, a força de atrito tem que ser 20 newtons. Tranquilo? Ó, a força F tem que ser igual ao Px mais atrito. Descobrimos então o atrito 20 newtons. E na letra C, quanto vale o coeficiente de atrito μe entre o plano e o bloco? Pessoal, lembra que o exercício aqui tem uma pequena falha. Para a gente calcular o coeficiente de atrito estático, o corpo tem que estar na iminência de escorregamento. Não basta ser o equilíbrio estático. Sempre eu só posso calcular o coeficiente estático para a iminência de escorregamento. Então, admitindo que esteja na iminência, a força de atrito é o μ estático vezes a normal. Lembra que a normal é PY. PY é P cosseno. Aqui agora é só substituição de valores. Ó, o atrito vale 20. Coeficiente de atrito é o que você quer. Peso 40, massa é 4. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aí é só organizar aqui, organizar a continha. Vai ficar a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Um bom exercício.
Agora, a pedidos, eu estou fazendo aqui, vou resolver o exercício 2 da tarefa da página 158, que é um exercício bem diferente, né? Um exercício a nível de aprofundamento. Ó. Um operário deseja amontoar areia numa área circular do canteiro de obras. O raio do círculo é 1 metro. Nenhuma areia deve ficar fora do círculo. O coeficiente de atrito estático entre areia e areia é 0,25. Calcule o volume máximo de areia que pode ser guardado dessa maneira. O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ele explica aqui, né? A é a área da base e H é a altura. Π igual a 3. Então, muita gente me pergunta esse problema e fala assim, como assim? Que loucura é essa, né? Vamos amontoar areia e vai formar tipo de um cone, tá vendo? Então, nós temos aqui o cone, imagina que aqui são os grãos de areia amontoados, e esse cone já tem aqui na base uma área circular de raio R, e nós podemos colocar areia até uma altura H. E esse ângulo eu chamei de θ. Bom, o que tem a ver o coeficiente de atrito com isso? Vamos imaginar um grãozinho de areia aqui, ó. Olha um grãozinho de areia ali, está num plano inclinado, tá vendo? Então, nós vamos aumentar essa figura e para ganhar tempo, eu já coloquei todas as forças aqui, já com Px e Py já decompondo. Ó, então, nós temos o peso, a normal, e esse grãozinho não desliza porque tem um atrito segurando ele, areia com areia. Decompus o Px e o Py. Então, daqui a pouco a gente volta aqui. Como que eu calculo o volume de um cone? Ele te deu a fórmula, ó. O volume de uma coisa pontiaguda é 1/3 da área da base vezes a altura. Muito bem, o que a gente pode dizer aqui? Como calculamos a área da base de um círculo? Qual é a área de um círculo, galera? πr ao quadrado. Beleza? Então, o volume é π, r ao quadrado, vezes h sobre 3. Bom, olha que interessante a matemática. Primeiro, eu vou descobrir a tangente de θ. A tangente de θ é h, que é o cateto oposto, sobre r, que é o cateto adjacente. Então, daqui eu tiro h. h é a tangente de θ vezes r. Vamos substituir aqui, ó, no lugar desse h. Então, nós temos que o volume é π, r ao quadrado, vezes a tangente, vezes r de novo, né? Poderia ter escrito aqui r ao cubo, dividido por 3. Muito bem. Só que, usando esse desenho aqui do equilíbrio, a força resultante é 0. Então, eu posso escrever que a força de atrito estático máximo, imaginando a tendência aqui de deslizamento, a iminência de escorregamento, o atrito tem que ser igual a Px. O atrito não é μ vezes a normal? Mais uma vez, ó, normal é igual a Py, P cosseno. E o Px é mg, peso, vezes o seno. Que beleza, podemos cortar o mg e o μ estático é seno dividido pelo cosseno, que é a tangente de θ. Gente, olha que legal. Tá vendo que aqui, ó, tem a tangente de θ na equação aqui do volume. No lugar da tangente de θ, eu vou colocar o μ estático. Então, como é que ficou a nossa expressão? πr ao quadrado, no lugar da tangente é o μ, vezes r sobre 3. E agora é só colocar os valores. O π é 3, o raio é 1, coeficiente de atrito 0,25, o raio 1 de novo, fazendo a continha, eu descubro o volume, então, desse monte de areia, 0,25 metro cúbico. Exercício legal, né? Mas é um exercício de aprofundamento. Vamos fazer mais um. Exercício 4 da tarefa, página 159. Um operário da construção civil necessita arrastar um bloco de concreto ao longo de uma prancha inclinada de 30 graus com horizontal. Com o objetivo de evitar o rompimento da corda, o mesmo foi orientado a puxar o corpo com velocidade constante, de forma que se deslocasse 1 metro a cada 4 segundos. Pessoal, mais uma vez, ó, velocidade constante. Então, você grifa isso aí. A força resultante vai ser 0. Seguindo essas orientações, sabia-se que a intensidade da força de tração no fio corresponderia a 57% do módulo do peso. Considerando a corda e a polia como sendo ideais, o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies em contato. Então, vamos lá. Pessoal, segundo o texto, o operador puxa, né? Então, esse corpo está subindo. Então, ao marcarmos as forças, ó, lembrando então que a resultante é 0, nós temos uma tração para cima, o Px para baixo, e como ele está subindo, o atrito, então, já para baixo também, se opondo ao deslizamento, um atrito cinético. Pessoal, como a força resultante é 0, a única força para cima é a tração, que é igual ao Px mais a força de atrito. Desenvolvendo dos dois lados.
A tração não é 57% do peso? Então é 0,57 vezes o peso. Px é P vezes seno, atrito μ vezes a normal. Mas a normal é P cosseno, ó. Legal? Então eu tenho P em todos os termos. Podemos cortar a letra P. E aí agora é só fazer a continha final. 0,57, o seno de 30, 0,5 e o cosseno 0,87 que ele deu no enunciado. Fazendo o cálculo final, pessoal, o coeficiente de atrito 0,08, resposta letra E. Tá aí, galera. Fiz bastante exercício com vocês, espero ter ajudado a tirar várias dúvidas. E ainda vai ter um vídeo mostrando resoluções de plano inclinado 3, tá? Então não perca. Um abraço para vocês, tudo de bom, boa semana!